Então, o dia 18 de agosto de 2016 tem alguma significação assim para você? Traz alguma memória boa para você? 18 de agosto, quase 2 anos atrás. No dia 18 de agosto de 2016, curiosamente nasceram 18 crianças numa maternidade aqui em Niterói. Dessas 18 crianças, havia uma criança que era certamente mais bonita do que todas as outras. Essa criança era totalmente especial. E quando eu soube que essa criança ia nascer, foi como se Deus tivesse estado, Ele mesmo, na minha casa. Poxa, hoje vai ser difícil. E, sabe, a gente consegue saber pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita na gente, mas tem algumas vezes assim na vida que as coisas são totalmente superiores, né, a tudo que acontece, e especiais. Quando eu soube que meu filho ia nascer, e você já deve ter sabido que essa criança era meu filho, porque ele é muito bonito realmente. Cara, foi como se Deus estivesse na minha casa ali naquele dia. E eu comecei a me preparar para ser pai. Eu fiz até um curso de pai. Não sei se você já fez um curso desse. Não adiantou de nada o curso, mas eu assisti as palestras, tal. O cara falava como é que era ser pai. Tem duas perspectivas nessa hora, né? A perspectiva da mulher é muito mais concreta, né? A criança está na barriguinha da mulher ali. E no caso da minha esposa, poxa, ela sentia o corpo dela mudar completamente. E sentia tudo que uma mulher grávida sente. E eu não vou ficar falando as partes ruins para não desanimar ninguém. Mas ela sentia também a criança, né, se movimentando dentro da barriga dela, e aquilo era impressionante, assim, porque certamente, a partir do momento da notícia, ela já era mãe. Mas, no meu caso, e eu acho que é o caso de todos os pais, por mais que você saiba que você seja pai, parece que a ficha não cai, né? Até que chega aquele dia decisivo. Tem uma expressão que é uma expressão que vem da guerra, chamada Dia D. Foi um dia decisivo para que a Segunda Guerra Mundial tivesse um desfecho positivo. Cara, o Dia D, para mim, naquela situação ali, foi o dia que eu peguei meu filho nos braços, assim. Foi na hora que eu entendi mesmo que eu seria pai, assim, sabe? Quando eu segurei ele no meu colo e eu vi meu filho, cara, eu entendi o que era ser pai. Eu não sei traduzir exatamente o que seja. Eu espero que você tenha a oportunidade um dia de vivenciar isso. Mas foi um dia, assim, espetacular na minha vida. Teve mais um dia na minha vida que foi infinitamente superior a esse. Se você já vivenciou um dia desse, eu acredito que você vai entender o que eu estou falando. Eu estou comparando com o nascimento de um filho. Mas foi infinitamente superior a esse dia. Eu tinha 15 anos e eu ouvi falar de Jesus Cristo. É possível que aos 15 anos a vida não tenha sentido nenhum. Eu, na verdade, fico espantado mesmo. Como é que as pessoas conseguem se levantar cada dia das suas vidas sem terem conhecido Jesus? E fazerem qualquer tipo de propósito para a vida, e esse propósito não pareça completamente espúrio e sujo e insignificante. Aos 15 anos, uma vida sem sentido. Eu entrei numa igreja, era uma igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida. Eu já testemunhei isso outras vezes. Eu não sei voltar para esse lugar, eu não sei onde é hoje. Mas
eu sei que eu entrei naquela igreja, eu ouvi a palavra de Deus, e naquele dia foi verdadeiramente o dia D da minha vida, assim, tudo mudou. É difícil você explicar para uma pessoa que não tenha vivido isso. Eu não sei qual é a sua situação, especificamente, você com o seu nome, você, nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação, então, se você não viveu isso, cara, eu não sei como que você vai entender. Mas eu vi naquele dia toda a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, uma beleza infinitamente superior a tudo que eu esperava da minha vida, uma vida completamente sem sentido, e a minha vida foi completamente transformada, então. A gente vai ler um texto que está no Evangelho de João. João conta a vida de Jesus Cristo. Esse dia que a gente vai ler aqui aconteceu na história. A gente tem que olhar para esse dia dessa maneira. Tudo bem, isso não é uma historinha, isso não é nada inventado. Num dia da história, Deus se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Esse homem Deus e Deus homem, Jesus Cristo, vai conversar com um cara chamado Nicodemos, e aí a gente vai ver o que ele fala para Nicodemos. Então é João capítulo 3, a gente vai ler só um trechinho que eu separei para que a gente pudesse tirar algumas lições nessa noite. Tudo bem? João 3, de 1 a 3 a gente vai ler. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou repetir o verso 3. Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual o contexto próximo aqui para você entender? Cara, Jesus já opera milagres, Jesus prega a sua palavra, Jesus é o Filho de Deus. Esse homem é um fariseu, como está no verso 1 aí, que você pode acompanhar. Fariseu é um grupo religioso da época. Esse grupo, num primeiro momento, tem um propósito positivo. É um grupo que quer guardar a palavra de Deus, quer viver aquilo que Deus ordena, quer se desfazer dos ídolos antigos que Israel, sempre se aproximava. Mas como o coração do homem é corrompido e uma fábrica de ídolos, os fariseus transformam a lei em Deus e começam a querer cumprir aquele negócio à risca, achando que eles pudessem, pelas próprias obras, chegar a Deus e chegar ao céu. Esse homem procura Jesus e diz que ele é uma autoridade entre os judeus. Outras traduções antigas vão dizer que ele é um príncipe entre os fariseus ou entre os judeus. Ou seja, é um homem bastante importante, é um cara da religião, que segue as regras da religião, respeitado pela comunidade, ao mesmo tempo, provavelmente alguma pessoa rica. Talvez ele seja da família que era da dinastia da época. E aí ele se aproxima de Jesus à noite, como diz o verso 2. A gente deve perceber que esse fato de se aproximar de Jesus à noite é algo interessante, porque ele poderia ter conversado com Jesus na frente de todo mundo tantas vezes, mas talvez o texto quisesse indicar para a gente que aqui ele tem um pouco de vergonha de procurar Jesus no meio dos outros, e ele diz algo que parece até bonito, que ele diz assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, verso 2, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Chama Jesus de mestre, fala uma parada bonita, mas ele diz assim, sabemos que ensinas da parte de Deus. Jesus dá uma resposta para esse cara que parece uma resposta um pouco estranha.
Parece que não tem nada a ver o que Jesus responde para aquilo que ele perguntou, ou para aquilo que ele declara na verdade. Jesus responde assim, digo-lhe a verdade, verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, na minha tradução, ele está dizendo o seguinte, eu ia falar não interessa, mas eu achei pesado para Jesus nesse momento. Mas é o seguinte, cara, não importa se você vê Jesus como um mestre, como um profeta, como um cara maneiro, que vem da parte de Deus. Não, tem que enxergar Jesus como Deus. Se isso não acontece, Jesus diz no verso 3, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus mostra para ele uma condição. Então, assim, você pode ser um cara que obedece às regras, você pode ter uma vida aparentemente santa, você pode olhar para Jesus como um cara maneiro, você pode ser um simpatizante, você pode estar aqui nessa noite como um simpatizante de Jesus, alguém que está quase dentro do reino de Deus, está fora do reino de Deus, completamente fora do reino de Deus. Talvez você venha para aqui e pense assim, poxa, isso aqui é legal, mas não tem muito a ver com a minha vida prática, eu vivo do meu jeito e, poxa, deixa isso para lá. Ou então, vou ficar só com a parte boa da pregação do Evangelho, e a parte que eu acho que não é boa, vou deixar de fora também. Jesus reafirma, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cara, essa questão tem que tomar conta do seu coração agora. Nesse momento, você está prestando atenção? Daqui se resolve a nossa vida para sempre. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando para você essa noite. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você já se perguntou o que seria então o reino de Deus e o que seria então o novo nascimento? Você tem que perguntar isso. Você tem a coragem de responder para você? Você já nasceu de novo? Você vê o reino de Deus na sua vida? Uma vez, um cara chamado Whitefield, ele pregava muito sobre o novo nascimento. E aí, uma senhora lá da igreja dele disse assim para ele, olha, toda vez que eu te vejo pregar, você fala do novo nascimento. Cara, toda vez é a mesma coisa. O que está acontecendo? Ele disse, minha senhora, a senhora tem que nascer de novo. Isso aqui é totalmente importante, você está entendendo? Eu não quero que você dê uma resposta automática, dessas que a gente dá para perguntas que não têm relevância nenhuma. Essa resposta decide entre a nossa vida e a nossa vida eterna. E essa resposta é completamente importante. A gente tira uma lição que começa a responder essa questão, que é, o que é o reino de Deus? Eu estou te perguntando, beleza? O que é o reino de Deus e se você já nasceu de novo? Primeira lição aí que você tem que anotar, por favor, é a seguinte, no reino de Deus, Deus reina. Simples assim. Parece uma redundância, mas é simples assim. A partir do momento que você nasce de novo, Deus reina na sua vida. Ele é o rei e você agora é servo. Ele manda e eu obedeço. Tem um cara chamado Abraham Kuyper que ele vai dizer uma parada muito maneira. Ele vai dizer assim, que não há 1 centímetro da existência humana em que o Cristo soberano não diga, meu. Não tem 1 centímetro da nossa vida que Jesus soberano, para aqueles que nasceram de novo, não diga, meu. A gente canta essa parada aqui, eu acho. Não tinha uma assim que a gente cantava? Teu, tudo é teu. Na verdade é assim, né? Teu, tudo é teu. Cara, teu, tudo é de Jesus, cara. Vou tentar explicar melhor.
A Bíblia chama esse negócio de novo nascimento de regeneração. Depois na sua casa você vai poder ver que na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, Pedro vai falar de regeneração, usando esse termo para a mesma expressão que está aqui, que é a expressão de novo nascimento. O que é a regeneração? É o seguinte, cara, na minha vida, com 15 anos, eu totalmente cego para as verdades de Deus, para o reino de Deus. Eu não podia ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. Deus age no meu coração. Deus transforma a minha visão. Deus transforma o íntimo do meu coração, de modo que eu consiga enxergar a beleza e majestade e santidade e soberania de Jesus Cristo e seu amor derramado na cruz do Calvário. Quando Deus dá esse start, sabe, quando a ficha cai, esse dia D, a Bíblia chama de regeneração. Para enxergar sendo cego, você precisa ser curado. É Deus que faz a obra primeiro. Essa graça que chega para a gente é irresistível. Na verdade, cara, a situação é a seguinte: Deus nos apresenta algo tão sublime e perfeito que é impossível dizer não. Sabe aqueles programas de auditório em que mostrava um cara... Isso aí não é da época da galera mais nova. Eu sempre olho para aquele pessoal que está ali. Pessoal mais velho. Vi, o pessoal mais velho ficou... Teve gente que se balançou assim, que isso, está me chamando de velho. Pessoal mais velho, igual a mim. Lembra que tinha um programa assim, de auditório, botava um negócio no ouvido, e aí a pessoa ficava numa cabine lá, ou com o olho fechado também, você troca. Aquilo ali, né, eu sempre fui mal, tudo bem? Não sei se você parece comigo, não sei. Mas eu sempre torcia para o cara se dar mal naquele negócio. Aí o cara já ganhou uma bicicleta. Pô, a bicicleta é maneiro, né? Pelo menos eu acho. Aí puxava um pente, sei lá, você troca essa bicicleta nesse pente. Aí acendia a luz, o cara tinha que falar sem saber o que era, sim ou não. Aí ele dizia sim. Aí eu morria de rir na minha casa. Trocou, coitado. A bicicleta no pente. E eu acho que o negócio era induzido, né? O cara que apresentava o programa era mal igual a mim em casa. Todo mundo queria ver a pessoa se dar mal. E ele ficava induzindo, até que a pessoa se desse mal no final mesmo, e acabava a brincadeira. Do nada acabava a brincadeira. A pessoa, poxa... Aí depois, ainda para humilhar a pessoa mesmo, né? Você vê como é que o ser humano é mau. Aí dizia para a pessoa o que ela trocou. Teve uma hora que você estava com a casa própria. E aí você trocou nesse pedaço de madeira aqui. Poxa, caramba. Né? A pessoa ficava triste e tal. Cara, é como se nesse programa de auditório a gente visse aquilo que está sendo oferecido para a gente. A gente vê tanta riqueza, tanta beleza, tanta bondade, tanta santidade, tanto tudo que a gente não merece, cara, que não existe a possibilidade de dizer não. É claro que a gente diz sim. É claro que a gente diz sim para o Evangelho. Só diz não para o Evangelho quem não teve a visão aberta. Para quem o Evangelho não foi revelado. Essa parada é sem luta. A gente, quando ouve essa expressão graça irresistível, parece que, vai ter uma guerra entre mim e Deus, e aí, claro que eu vou perder, e aí Deus ganhou e tal. Não, simplesmente não tem luta. Explicando isso de um modo mais aprofundado, é o seguinte: a motivação que vem do Espírito Santo de Deus, ela chega a um lugar do nosso coração que nem a gente chega. É antes da nossa vontade, é antes da nossa resposta, é antes de tudo. A Bíblia chama isso para a gente de coração. O coração não é esse coração romântico que a gente pensa. É antes da gente ter o desejo, é antes da gente ter a vontade. A gente fica desarmado, não tem como lutar. O Evangelho é maravilhoso demais, cara. Para quem enxerga o Evangelho é maravilhoso demais. Não tem como dizer não, não tem como resistir.
diante de tanta beleza. Às vezes a gente tenta segmentar essa parada. Então a gente pensa assim, cara, o que é regeneração, o que é conversão? Eu não sei se é muito bom a gente fazer esse tipo de segmentação. Principalmente porque deve ter gente aqui essa noite que pode chegar numa crise e pensar assim, poxa, eu nunca vivi esse dia D. Beleza, que o Clóvis está falando lá que viveu. Não teve um dia, eu nasci, saúde, eu nasci... É que um amigo espirrou ali. Eu nasci num lar cristão. Meus pais são crentes desde sempre, eu sou crente desde sempre. Um dia aconteceu, mas a gente não precisa saber o dia que aconteceu. O que precisa, na verdade, é ver o reino de Deus. A parada é assim, você vê o reino de Deus, você nasceu de novo. Você não vê, nasceu de novo. E vice-versa. Quem não nasce de novo, não vê o reino de Deus. Quem nasce de novo, vê o reino de Deus. Está conseguindo compreender? Eu gostaria que na vida do meu filho fosse assim, que não tivesse um dia D, que todo dia fosse o dia D na vida dele. Todo dia Jesus fez parte da vida dele. E ele sempre vai ser crente em nome de Jesus. E aí, cara, não vai ter um dia que ele vai olhar para a lama, como eu posso olhar e dizer assim, poxa, olha só de onde que Deus me tirou. Consegue compreender? Essa parada pode ser totalmente natural. Tem uma música do Charlie Brown Jr., que diz assim, tão natural quanto a luz do dia, tão natural quanto... Pô, cantei bonito agora, hein? Até eu gostei. Tão natural quanto a luz do dia. Para quem nasceu num lar cristão, não entra em crise, cara, isso é melhor do que a minha situação. Foi natural como a luz do dia, você sempre viveu isso, você sempre viu essa luz, você sempre enxergou. Olha que maravilha. Eu só consegui perceber que um dia eu enxerguei, porque um dia eu não enxerguei, isso me foi revelado. Depois desse momento que é chamado de regeneração, a gente vive aquilo que pode ser chamado de conversão. A conversão não é um dia só, tudo bem? A conversão não é você levantar a mão aí agora, vir aqui na frente, acabou. A conversão agora é todos os dias até o último dia. De hoje, agora, desse momento, até o último dia das nossas vidas, a gente vai se converter. Agora, essa parada não é fácil. Não é fácil, não. Tem uma outra música de uma banda chamada U2, que eu não estou recomendando a banda, não, mas eu ouço. O nome da música é Javé. Olha que coisa impressionante. Uma música chamada Javé, do U2. Aí a música diz assim, Javé, Javé, sempre há dor quando uma criança nasce. Cara, depois que esse evangelho maravilhoso é revelado para a gente, tem alguma coisa que dói, cara. Tem alguma coisa que dói. Molezinha não vai ser não, com certeza não vai. Esse processo de conversão contínuo, ele vai trazer muita coisa dolorida, mas até o sofrimento agora traz um olhar para a nossa vida diferente. Consegue compreender? Agora, a gente vê o sofrimento de outro modo. Antes, a gente vivia como quem não tinha esperança. Só que agora é diferente. A gente sofre. Só que agora a gente sofre diferente. Está conseguindo compreender? Algumas aplicações aí que você pode levar para sua casa, para o seu coração. A pergunta agora é assim, poxa, então, diante disso que eu estou entendendo, que Jesus diz que tem que nascer de novo, para ver o reino de Deus, e que Jesus diz então que o reino de Deus é uma vida em que Deus reina em todas as partes. O que a gente vai fazer agora? O que a gente pode, então, levar para a nossa casa? Primeira aplicação. Analise a sua vida por completo. Tudo bem? Uma aplicação. Eu sei que isso não é coisa fácil. Eu gostaria que você tentasse fazer durante a semana. Analise a sua vida por completo. O que você faz todo dia? Algumas perguntas para te ajudar. Como é que é a sua rotina? Cristo reina em todos os momentos? Em cada centímetro da sua rotina, da sua vida?
na sua escola, na hora do recreio, quando sai seu boletim. Aí o pessoal pulou ali agora, ó. Pessoal avivado ali, tem um pessoal ali avivado. Você pode rir, mas vai chegar a sua vez também, por enquanto está nos adolescentes ali. Quando você fala sobre o professor com seus amigos, no grupo de WhatsApp que você participa, Jesus reina. Na sua faculdade, Jesus reina. Na sua conversa. Você que trabalha no seu trabalho, nas suas relações de trabalho, na fila do ônibus, na fila da barca, Jesus reina. Na fila do pão, Jesus reina. Dá para ver que você nasceu de novo na fila da barca, na fila do ônibus, no ônibus lotado. Tem uma música do Los Hermanos, hoje eu estou falando de música, agora eu estou assim, musical, que diz assim, e até quem me vê lendo o jornal, na fila do pão, sabe que eu te encontrei, e ninguém dirá que é tarde demais, que é... O cara que canta aqui é meu irmão. Você reparou? Ficou bem... não sei. Não sei se dá para acreditar. Cara, até quem vê a gente lendo jornal na fila do pão vai saber que a gente encontrou Jesus. Na escola, no recreio, no boletim, beleza? No trabalho, nas conversas de trabalho. Quando a gente fala sobre o nosso chefe, quando a gente é chefe e fala sobre o nosso empregado, quando a gente estabelece um salário para o nosso empregado, Jesus vai reinar no salário que a gente estabelece para o nosso empregado. Amém? Amém? Que isso, cara, ouvi um amém nessa parte, amém? É isso. Em todo momento, Jesus tem que reinar. Segunda aplicação, creia no novo nascimento. Creia no novo nascimento. Cara, se você não nasceu de novo, esse é o momento. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Dependa dele exclusivamente para a sua salvação. Nada do que você fez é capaz de te levar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Entrega a sua vida a Jesus, ao senhorio dEle. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Não importa em que momento da vida você está vivendo, passando, deixa Ele ser Senhor. Você que sempre foi de uma família cristã, cara, creia que você nasceu de novo. Não precisa ter esse dia que você levanta a mão, cara, se você crê, se você vê o reino de Deus, se você vê Jesus reinando no seu coração, na sua vida, em todos os momentos, certamente você nasceu de novo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Viva o reino de Deus a cada dia. Você que é crente já, viva o reino de Deus a cada dia. Você acha que não é preciso ter fé para isso? Pô, você acha que não tem que ter fé para eu achar que o Espírito Santo está dentro de mim, mesmo quando o meu vizinho está jogando a fumaça do churrasco dele na minha roupa que está na corda, e eu vou trabalhar com cheiro de churrasco? Você não... Você não acha? Sem me convidar para comer o churrasco, que Jesus não tem que reinar? Olha só, abre aí comigo Gálatas, por favor, ó, Gálatas 2, 20. Vê se não tem que ter fé para acreditar nessa passagem aqui, que Paulo está falando, ó. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Cara, tem que ter fé para acreditar nessa parada, cara. Acreditar que a gente foi crucificado com Cristo e que agora Cristo vive, e é Ele que vive, a gente morreu. E agora é Ele que domina.
É Ele que manda na nossa vida. Mas para isso a gente tem que morrer também para a gente mesmo a cada dia. Às vezes eu vejo a beleza do Evangelho em algumas questões que parecem ser paradoxais. Às vezes a gente tem que olhar para a morte para a gente ver vida. É interessante você tentar parar para pensar, cara, como que a sua vida tem se assemelhado a Jesus e como ela já não se assemelhou também. Para você ver que Jesus já está fazendo uma obra na sua vida e que pode fazer muito mais. Só que às vezes a gente tem que olhar até para quando a gente era morto. Cara, tantas vezes o dia é um dia comum. O nosso coração, cara, é tão mau que a gente consegue fazer até a graça de Deus, que é totalmente maravilhosa, se transformar em algo banal, comum. E a gente vem aqui para um culto desse para seguir a nossa rotina. E a gente não espera estar aqui nesse culto, nesse momento maravilhado com a palavra de Deus, com Deus falando no nosso coração. A gente banaliza as coisas. Quando a minha filha nasceu, eu sou pai de um menino e de uma menina. Aí eu posso botar no Face assim, hashtag pai de menino, pai de menina. Tem essas coisas assim, não sei se você sabe. Queria que você me adicionasse no Face aí, por favor. Aí, cara, quando a minha filha nasceu foi o seguinte, meu filho tinha nascido há pouco tempo, e minha filha veio na sequência, então eu segui mais ou menos o mesmo ritual de sempre, que foi da outra vez, que era, chegar lá no hospital e botar uma roupa lá, ficar esperando, minha esposa que passa por tudo, e eu lá. E aí eu ia entrar numa sala, e o roteiro já estava tudo planejado, aí eu ia pegar minha filha agora, ia tirar foto, ia ser assim. Cara, um momento tão especial, cara. Eu reduzi aquele momento a uma coisa que já tinha acontecido. Olha só como é que o nosso coração é corrupto, né? E aí a minha filha nasceu, e aí eu peguei minha filha nos braços e mostrei para Raquel, e ela viu a nossa filha, Esther. E aí a gente tirou a Esther lá daquele momento. Aí não sei se você sabe, é assim. Eu ficava atrás de um pano assim, para eu não ver algumas coisas que eu não deveria ver e desmaiar. E aí você ouve um som, cara, da criança saindo de uma água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. De uma criança saindo de dentro da água. Eu nunca vou esquecer mais esse som na minha vida. E aí você vê o seu filho, né, ou a sua filha, e a criança chora e tudo mais. Aí eles pegam a criança, levam para outro lugar. Aí nesse lugar que eu estava, você ia junto, via tudo que acontecia, tal. Você fica totalmente maluco nessa hora, que você pensa assim, podem confundir meu filho, vão perder meu filho, coisas do tipo. E você fica orando ali para não perderem seu filho, confundirem seu filho e tal. Aí fizeram isso, só que quando levaram para essa outra sala, cara, minha filha morreu na minha frente. Desfaleceu, eu não sei, o médico ficou lá desesperado e tudo mais. Aí, cara, eu consegui fazer uma oração breve. Nessas horas, a gente vê o quanto que a gente é humano e pequeno. Eu consegui fazer uma oração breve. Eu devo ter pensado muitas coisas, mas eu me lembro de ter pensado assim. Eu orei, pedi a Deus que salvasse a minha filha. Geralmente as orações mais sinceras são as mais curtas. Geralmente, você pode comparar isso com a Bíblia. Pode comparar. Fiz uma oração breve e pensei, como que eu vou dizer para minha esposa que a minha filha morreu? Foi a única coisa que eu pensei. Um pensamento totalmente humano. Era eu, Clóvis, totalmente eu ali, diante daquela cena e diante de Deus. Minha filha reviveu. E de vez em quando eu estou na minha casa agora, que eu vejo meus filhos brincando, e aquele parece um dia totalmente normal, eu olho para aquela menina, eu lembro que ela esteve morta na minha frente, e aquilo ganha outro significado.
Sabe, quando eu olho para trás, cara, eu vejo tudo que Jesus fez na minha vida, tudo ganha outro significado. A gente canta aqui, jamais seria o mesmo, isso é verdade. Não tem como ver o reino de Deus e ser a mesma pessoa. É impossível, é impossível. Terceira e última aplicação, que tem tudo a ver com essa questão da rotina, de transformar tudo na mesma coisa. Busque continuar se convertendo. Beleza? Busque continuar se convertendo. O primeiro momento que a gente vê toda a beleza do Evangelho é o primeiro passo de uma corrida até o último dia. Que a gente corra passos largos essa corrida. Mas a gente tem que continuar a se converter. Posso te dar um exemplo? Abre comigo aí, por favor, Lucas 22, é o último texto que eu vou ler. A gente já está finalizando. Lucas 22. A gente vai ler o verso 31 e 32. Olha só que texto impressionante. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus já viveu todo o ministério dele durante aproximadamente 3 anos, 33 anos de vida aproximadamente. Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus chama Pedro um dia lá atrás, 3 anos atrás. Pedro larga tudo para seguir a Jesus. É claro que Pedro acredita, e é claro que esse cara é crente, vacila como a gente vacila. Quantas vezes a gente tropeçou, caiu, e o Senhor nos levantou nessa caminhada? Jesus fala assim, ó, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. São os apóstolos aqui antes da crucificação. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só que coisa impressionante, cara. Pedro já era convertido. Pedro já tinha largado tudo para seguir Jesus. E Jesus fala, quando você se converter, o que eu estou querendo dizer? A conversão não é, acabou, estanque, aquele dia ali, e agora cada um vai viver o que queira viver, não. Agora vai ser até o último dia. A coisa mais triste que a gente pode ter no Evangelho é a gente olhar para trás e saber que a gente já foi mais parecido com Jesus do que a gente é agora. Se isso está acontecendo na sua vida, você tem que chorar e se arrepender, porque você está caminhando para a apostasia. Você está caminhando nesse sentido, de ir embora e nunca mais voltar. Se a gente olha para trás e a gente vê que a gente já foi mais parecido com Jesus, alguma coisa tem que mudar agora. A nossa vida tem que caminhar para se assemelhar a Jesus Cristo. Tem um filme, vou repetir essa história que os adolescentes conhecem. O filme, não sei se você conhece, uma série, na verdade, uma saga chamada Crepúsculo. Já ouviu falar? Alguém sabe do que eu estou falando? Se não sabe, eu vou te contar o filme todo agora. A história é assim. Primeiro filme, poxa, você começa a assistir lá, gastei dinheiro, paguei ingresso, aí comecei a ver, aí tem um garoto lá, vampiro, grande coisa, já vi uma opção de filme com vampiro, história, já li, beleza. O garoto está pintado de branco, assim, com a cara pintada, ninguém repara que ele é diferente de todo mundo, ninguém sabe que ele é vampiro. Bate o sol, a pele dele brilha, não sei o quê, né? É isso que é o filme. Aí tem uma outra pessoa lá que vira lobo. Pô, cara, que história maluca é essa? A história tá maluca, beleza? Um cara que é vampiro, o outro vira lobo. Aí tem uma menina lá, que ela fica feliz, fica triste, mas a cara dela é a mesma. Não muda. Aí eu, beleza. Isso é arte, não sei, agora é assim, né? Arte. Eu que não sei o que é, né? Então, beleza, tô lá aceitando. Aí, cara, termina o primeiro filme, é isso. Só. Aí você já assistiu o primeiro, eles lançam ainda o segundo. Aí você vai lá assistir, não acontece nada no segundo. Aí vai assistir o terceiro. Aí tem agora, na parte final, em vez deles resolverem logo aquele negócio, acabar com aquilo e você, né, se livrar, não, eles dividem a parte final em 2 partes, para você pagar 2 ingressos.
Aí você já pagou os ingressos das outras partes. Pô, você não vai pagar agora das últimas? Cara, tem uma cena, um menino que vira lobo, ele tira a camisa para virar lobo. Aí quando ele volta de lobo para homem, ele está com a roupa. Que lógica tem aquilo ali, cara? Aí eu estava no cinema, quando o garoto tirou a camisa para virar lobo, mas meninas gritaram assim no cinema. Eu já fiquei irritado com aquele negócio. Pô, o pessoal gritando, que coisa é essa? Aí tá. Aí você paga o primeiro da parte final, não tem nada também. Aí vai o último da parte final, aí você pensa, pô, é agora. Esperei tantos filmes, a saga completa, agora alguma coisa vai acontecer. Aí o filme começa bem. Os caras vão entrando em guerra, aí começa a matar todo mundo. Pô, você está vendo filme de vampiro, você quer que as pessoas morram, não é isso? Aí, pô, eu acho que é. Aí tá maneiro, arranca a cabeça e faz não sei o quê. Aí você, maravilha, agora que o negócio vai... Finalmente eu vou entender porque que eu paguei 4 ingressos para ver isso. Cara, vou te contar o final, spoiler mesmo, tá para os ouvidos se não quiser ouvir. Estou te livrando de um problema. Rapaz, aí tá acontecendo aquela guerra, você pensa, pô, tá maneiro demais, e agora? Aí sabe o que acontece? É o final mesmo, estou falando do final. Acaba a guerra, estava tudo na cabeça de uma menina, não aconteceu nada. Cara, olha só que filme absurdo, cara. Você vê o filme inteiro, aí no final não acontece nada, é esse o filme. O que eu quero dizer com isso? O filme é péssimo. A nossa vida na caminhada cristã não pode ser medíocre como a obra Crepúsculo. Beleza? Que, pô, começa de um jeito esquisito e termina pior ainda. Cara, alguma coisa tem que mudar para melhor, cara. E tem que ser a partir de hoje, beleza? Se não foi até agora, que seja a partir de hoje. Que Jesus reine em cada centímetro da nossa vida e a gente diga amém. Que a gente responda essa pergunta: você já nasceu de novo? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se Jesus diz que cada centímetro da nossa vida é dele, que a gente realmente saiba dizer amém e entregar tudo para ele. Eu gostaria que realmente assim você tentasse colocar isso em prática na sua vida, que você visse o evangelho reinando no seu coração a partir de hoje, que você tivesse a certeza que você foi crucificado com Cristo e agora ele vive em você. Então, tudo tem outro significado, outro valor. A parada é a seguinte, para finalizar. Cara, quando Cristo entra na nossa vida, tudo muda. Mas tudo tem que continuar mudando. Entende? A gente agora entende a vida de outra forma. A vida tem todo sentido agora. Tudo faz sentido, até o sofrimento faz sentido. Mas não é que depois disso nada vai mudar, não. Cada milímetro, cada detalhe, a gente vai colocando no altar de Jesus e a gente vai tornando aquilo santo como Ele é santo, e a gente vai dedicando a nossa vida a Ele, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, por tudo que o Senhor é no nosso coração, muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu que a gente experimentasse nessa vida, e se a gente sabe distinguir o dia que o Senhor tocou no nosso coração, a gente te glorifica por isso. Se a gente não sabe distinguir, mas a gente vê o reino de Deus, a gente te glorifica por isso também, Senhor. A gente quer ter uma vida completamente Tua, Senhor, que tudo seja Teu, que a nossa vida seja Tua, o nosso coração, Pai, que a nossa vida progrida, Pai, à semelhança do Teu Filho, e que isso sirva como recompensa pelo sacrifício do Cordeiro Santo naquela cruz que nos alcançou, que pensou na gente, Pai, que derramou o sangue para que pecadores como nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. A gente te glorifica por isso, Pai. Aleluia. A nossa vida tem todo sentido, Pai. Tudo mais perde valor. Nossa vida tem todo sentido e o Senhor é o nosso tesouro de grande valor. Em nome de Jesus, amém.